Então, nós vamos continuar, então. Nós estamos falando acerca das obras das Amazonas e o reino da sedução. Estamos falando aí da questão de Jezabel, foi as últimas coisas que nós falamos, né? E vamos falando, então, como que eu posso dizer, contrapondo aí com a questão paternidade, com todos esses assuntos. Então, até ontem, o que nós falamos, então, que o comando das Amazonas, ela é o comando específico da rebelião contra a figura de autoridade, principalmente masculina. Então, a obra das Amazonas é quando há um contexto feminino que literalmente despreza o masculino. Essas seriam as obras das Amazonas. E isso, irmãos, tá? O contexto de Jezabel e o contexto das Amazonas está sendo muito comum na nossa temporada. Está sendo um contexto bem difundido, que é o que nós chamamos de empoderamento, né? É, já falei isso para vocês aqui e volto a repetir. Veja, existe uma agenda, existe um agendamento, existe uma, uma proposta mundial para 2030, e em 2030 há uma necessidade de que haja um emparelhamento de todo o globo para dentro de uma visão. Eu dizendo, não, isso daqui não é informações de fora, isso aqui é eu dizendo, né? Então depois cheque essas informações. Eu penso que em 2030 eles estão preparando o globo é bom, né? O globo para a vinda do anticristo. Ou seja, as pessoas têm que ter a mentalidade apropriada para que venha o anticristo. E é isso que muitas vezes nós não estamos entendendo. As pessoas têm que estar prontas para receber, ou seja, mentalmente prontas para receber a figura do anticristo. As pessoas precisam estar com a mente totalmente é, 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 preparada para isso. E o que é a mente preparada para isso? As pessoas têm que estar com um nível de trevas tão profundo, cultural, mental, que quando o anticristo vier, até os escolhidos aclamarão ele, se possível, Cristo. E é essa a preocupação. A Bíblia diz que se esse tempo não fosse abreviado, até os escolhidos seriam enganados. Por quê? Porque a operação dessa temporada, a operação desse ser é tão profunda, e não é que ele vem disfarçado do verdadeiro, é que todas as pessoas estarão num nível de falso tão aprofundado que ele se passará por verdadeiro facilmente. Então, era uma coisa que eu me perguntava, né? Eu sempre me perguntava isso, meu Deus, como que esse cara vai enganar? Como que... Isso daí eu me perguntava quando eu me converti em 99, né? Então, a igreja de 99, a igreja que chegou nos anos 2000, 2010, irmão, era uma igreja avivada, era uma igreja que buscava, era uma igreja cheia de princípios, era uma igreja cheia de condutas, né? Uma igreja cheia de buscas do Espírito de uma forma diferente. Então, assim, ela veio, parece que se esfriando ao longo do tempo. Então, bota aí em 2000. Como eu perguntava, como que esse cara enganará? É muito difícil enganar. Mas hoje, em 2020, eu falo, meu Deus, como está ficando fácil enganar as pessoas, né? Como que espiritualmente é fácil. Quando eu começo a ver cada barbaridade na internet, eu falo, cara, como que as pessoas conseguem acreditar nisso daqui? Como que eles acreditam nisso, né? Como eles olham isso daqui e dizem, é de Deus. Meu Deus. Aí eu começo a entender que realmente as pessoas estão sem princípios, essa seria a palavra. E por isso nós vemos falando sobre isso. Então, em 2030, eles querem equiparar todo mundo, eles querem globalizar não só uma moeda, eles querem globalizar a cultura, como se deve pensar, como se deve sentir. Ou seja, eles precisam globalizar a forma de pensar para que,
quando o anticristo vier, ele se passe realmente por Cristo. E isso não é difícil, querido. Pelo que eu estou vendo, não é difícil. As pessoas estão ficando seduzidas e sem conhecimento, ou seja, sem entendimento da palavra. Um ponto que nós vamos precisar é sempre observar, e eu tenho ministrado sobre isso, volto a dizer, né? Isso aqui digo eu. Veja só, queridos. Em 1500, quando houve a reforma protestante, ou a igreja se desvincula do Vaticano, a igreja protestante nasce, então, a igreja protestante, né, se vincula de Roma, dos papas, e começa, a gente vai ver alguns avivamentos. Então, o primeiro avivamento que nós vamos ver é o avivamento pastoral, né, que é aquele avivamento onde as pessoas não tinham acesso a ao cuidado, ao pastoral, aí os pastores começam a ficar próximo das pessoas. Então eu vejo isso como um avivamento. Depois nós vamos ver os avivamentos evangelísticos, que a gente viu por várias décadas, os moravianos, que é o avivamento de conversão, é aquele avivamento de bem cunho evangelístico mesmo. Depois nós vimos o avivamento mestral. Isso daqui é eu falando, viu? Avivamento mestral, porque a gente começou a ver vários estudos, nunca começamos a ver tanto estudo. Estudos, 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 estudos. E aí a gente vê realmente os doutores surgindo. Nos últimos tempos, nós vimos o avivamento profético. Nunca mergulhamos tanto em profético, né? Tudo se tornou profético, a dança profética, a adoração profética, a palavra profética. E aí veio esse avivamento de intimidade profético. Mas agora nós vamos viver o avivamento apostólico. É isso que nós estamos caminhando, para o avivamento apostólico. O que é o avivamento apostólico? O avivamento de correção de fundamentos e princípios. Esse é o avivamento que nós vamos viver. Não é mais o avivamento profético que nós vivemos. Agora, é o último avivamento, é o avivamento apostólico, é o avivamento de princípios, de fundamentos, de base, de retorno para muitas coisas. Esse é o entendimento que eu estou tendo. Nós estamos já vivendo esse avivamento apostólico, essa reforma apostólica, aonde nós vamos tirar a filosofia do meio da igreja e colocar de novo Cristo, ou a mensagem de Cristo pura, no meio da igreja. Então, o que esperar para essa próxima temporada? É esse avivamento, é esse mover. Porque o que eu entendo é que em 2030 vai ter o quê? Vai ter essa obscuridade. As pessoas estão obscurecidas. E aí volta para as obras das Amazonas. Qual que é um ponto a ser colocado? Um ponto a ser colocado é a ideologia de gênero e o empoderamento das meninas e das mulheres. Gente, isso daqui não é o culto. Eu já falei para vocês daqui, muitos irmãos já me escutaram dizendo isso. Isso não é algo oculto, nas entrelinhas. Não, isso é algo muito claro. Está lá as metas, as 17 metas da Agenda 2030. Pega lá a quinta meta, é claro, é a ideologia de gênero, ou seja, ninguém mais ser homem ou mulher, não existirá mais homem ou mulher, e as mulheres, né, ou seja, o ser feminino precisará ser empoderado de uma forma como nunca visto. Só um minutinho, queridos. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, falar das obras das Amazonas, para mim, é muito pertinente, porque as mulheres estão se tornando empoderadas de uma maneira, eu vou usar esse termo, diabólica. Entendeu? Uma coisa é você ter autoridade, e a autoridade masculina ou feminina diante do Senhor é uma coisa.
Agora, esse empoderamento que está sendo gerado, a força, é tirar as mulheres do contexto dela e torná-las literalmente Jezabéis nessa geração. Então, esse princípio não está sendo somente uma questão é, é, eclesiástica ou espiritual. Eles estão tornando as mulheres literalmente debaixo da influência de Jezabel, Lilith e Amazonas. Ou seja, as mulheres estão se tornando absolutas e isso está danificando toda, para mim, danifica a humanidade, danifica o conceito natural. Uma mulher empoderada, nesse sentido, não uma mulher com autoridade. Entenda só, uma mulher que tem autoridade, amém. Nós cremos na autoridade da mulher, cremos na autoridade do homem, mas quando nós trabalhamos culturalmente para criar um sistema, isso daqui vai trazer, e já está trazendo, sérios problemas, porque espiritualmente eu vejo um agir muito forte de Lilith, de Jezabel, que é um sistema, e das Amazonas, que é esse comportamento das Amazonas, é o comportamento das guerreiras, né? Mas não é guerreiras, não é guerreiras no sentido de mulheres valentes. Porque se você pegar Provérbios 31, irmão, uma mulher daquela não existe. Né? Não estou dizendo que não existe. Então, uma mulher daquela ali é realmente extraordinária. A mulher de Provérbios 31 é fora do comum. Ela ela trabalha em casa, ela vende, ela costura, ela cuida do campo. A mulher é multiuso, é uma mulher top. É a mulher virtuosa, se você olhar para a mulher virtuosa, e que a gente está considerando hoje, na verdade, hoje não tem mais a mulher virtuosa, no sentido assim, da pregação, eles estão tentando fazer a mulher patricinha. Porque a mulher virtuosa de lá, depois vocês leem, ela cuida de casa, cuida da fazenda, vende, ela cuida de tudo. É uma mulher que realmente ela toma conta de casa mesmo, no sentido da casa em si, da economia. E onde está o marido? Lá na porta da cidade, né, resolvendo os assuntos da cidade. Então você vai ver que toda a questão é a mulher que está fazendo. Então, o negócio, a mulher pode trabalhar, a mulher não pode trabalhar. Não é isso, não, querido, porque ali na mulher virtuosa, a mulher é realmente guerreira, no bom sentido. Mas o que nós estamos vendo hoje é que está sendo inserido em uma mulher que é uma mulher, é uma mulher que está debaixo de um comando. Elas estão ficando realmente amazônicas, né? Não amazonas, quer dizer, amazonas, não amazônicas. Elas estão se tornando amazonas, mulheres insubmissas, rebeldes. Voltando para cá agora, para aquilo que nós estávamos lendo, veja, qual é o contexto aqui? Até agora que nós tratamos, o contexto é mulheres que se colocam em uma posição de sempre andar contra a autoridade da liderança. Veja só, uma mulher que está sempre contra a autoridade da liderança, porém, não é claro, é sempre nas entrelinhas. Ou mulheres que estão sempre, eu vou usar esse termo, ativando coisas sem a liderança saber. Sabe aquele negócio sempre na surdina? Eu não posso fazer na frente de algum líder. Eu sempre vou. E eu já ouvi esse termo, eu não posso, porque ele não vai entender. Irmão, desculpa, mas isso daqui vai quebrar muitos princípios. Eu não vou fazer isso daqui na igreja. Vamos o grupinho de oração, porque o pastor não vai entender. Vamos fazer o grupo, porque o pastor não vai entender. Mas espera aí, o pastor não está sabendo o que você está fazendo? Se ele não está sabendo, você está pegando as ovelhas que foram dadas a ele e está tentando fazer alguma coisa. Ou seja, as ovelhas não são suas. E aqui é o ponto. Isso é usurpação.
você está tomando algo de alguém. É a mesma coisa eu chegar e falar assim, não, eu vou ir na tua casa, pegar o teu carro, dar umas voltas aí, mas você não vai entender, você não vai querer me emprestar, então eu vou lá fazer isso, depois eu te devolvo, você nem está sabendo. Né? Então isso é usurpar algo de alguém. Veja, mas é Deus que está me dando uma visão, apóstolo. Mas Deus está te dando uma visão com a ovelha dos outros, é difícil. Você entende? Por isso que eu sempre falo, irmãos, vocês vão entrar em algum propósito? Vocês vão entrar em alguma coisa? Fala com o teu pastor. Por que fala com o teu pastor? Porque senão eu posso estar fazendo aqui algo contra o teu pastor. Então eu estou usurpando o teu pastor, porque não fui eu que te gerei. Então aquilo que você não gerou, irmãos, e quer ativar, você pode estar usurpando uma autoridade. Nós precisamos respeitar alguns ciclos de autoridade. Agora, apóstolo, aí eu pergunto, mas tá, existe casos e casos. Sim, nós nunca podemos levar para os extremos ou fechar o assunto. E eu te explico agora. Você sabia que se você for cristão verdadeiro, 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 aquele cristão raiz, você já é uma pessoa ilegal? Você já incorre na ilegalidade da lei? Então, hoje, fazer algumas ilegalidades já é cultural, porque, irmãos, não tem como nós sermos um cristão verdadeiro e não sermos mais ilegal perante a sociedade, porque hoje a sociedade, ela já é contra a Bíblia. Então, a gente agir em favor da Bíblia, a gente já é contra a lei. Então, preste atenção, já estamos vivendo, aqui eu já coloco, já estamos vivendo perseguição. Sutilmente, a gente não percebeu, já somos perseguidos. Bem? Já estamos perseguidos. Se você é um pastor que vive a palavra mesmo, você pode ser processado e preso a qualquer momento por não aceitar certas coisas. Você entendeu? Você já pode ser processado e preso por não admitir certas coisas. Que se chegar na tua igreja, você fala assim, não vou fazer isso. Então, você pode correr com um processo e ser preso. Então, já somos legais. Já não somos mais legais. Perante a lei, está mudando tanto e a lei está formulando tantas leis iníquas que já nos tornamos ilegais. Então, algumas coisas ilegais, é lógico que nós vamos fluir nesse sentido, desde que não seja antibíblico. Eu estou explicando isso porque, exemplo, eu vi muitas pessoas no tempo da Covid, fecha a igreja. Ah, porque nós temos que submeter as autoridades. Irmãos, eu vou me submeter à autoridade desde que essa autoridade não peça para eu ir contra o meu Deus. Tudo que for contra o meu Deus, querido, peraí, né? Peraí que a gente já vai ter que ter uma escolha. Entenda isso. Então, como que eu digo? A gente vai ter que olhar esse ponto. Então, volta aqui. A igreja está em pecado, morrendo de pecado, o pecado está pulando da igreja. É óbvio que eu vou ter que tomar umas providências, como membro, como ovelha. É lógico que eu vou ter. Agora, irmãos, não é pecado. O altar está lá. As pessoas estão indo, mas é que não entende. Então, cuidado, você vai estar fazendo algo com a ovelha dos outros. Eu creio que o Senhor está me dando uma visão e eu quero aplicar essa visão dentro de outra visão, isso é divisão. Bem? Então, cuidado com isso. Vamos para outros pontos. Outro, semear intriga através da palavra profética ou através da profecia, sem sem uma conferência. Operar dentro do profético. Por isso, a obra das Amazonas, ela atua muito com a obra de Jezabel. Porque ela está sempre ligada ao profético, irmãos. Como eu vejo pessoas presas em falsas profecias, ou profecias até mesmo que se cumpre, porém são profecias que tiram da centralidade de Cristo.
ou tira de Cristo. Profecias verdadeiras não é profecias que se cumprem. Profecias verdadeiras são profecias que me levam para o caminho, que me deixam no caminho, que me fortalecem no caminho. Essas são as profecias verdadeiras. Então, quando eu estou semeando intriga, eu vou te dizer como isso acontece. Eu vou dar uma coisa mais comum que eu já vi. A pessoa está com treta com o pastor, né? E normalmente não é membro, é líderes. Líderes que estão tretados com líderes superiores. Ou seja, é um auxiliar que começou, está tretado com o pastor local, alguma coisa assim, ele já está descontente. Aí, volta lá para o estudo de Jezabel. A imaturidade de ambas as partes, ou seja, estão imaturos, não tem ninguém fortalecido ou amadurecido no amor, que abraça, fala, vem cá, cara, para com isso aqui, te amo, aquela coisa toda, ou seja, quebra esse ar de orfandade, de disputa, chamando atenção. Aí eu fico lá, imagine, eu estou aqui, o apóstolo José está lá, e eu estou, porque o apóstolo, porque não sei o quê, papapá, papá. Aí, de repente, chega, né, um irmão daqueles sem julgamento, sem nada, e solta a profecia: eis que te digo, servo meu, filho meu, amado meu, eu te honrarei, você será honrado, eu te colocarei. Irmão, o que eu vou pensar aqui, eu, Éder Gregório? Então Deus está comigo nessa treta. Deus está contra o apóstolo Joséí, meu irmão. É eu que estou com a razão. Glória a Deus. Aí eu continuo naquela luta, porque agora eu fui empoderado com uma palavra profética. Agora a profecia está do meu lado, Deus está do meu lado, Deus vai me honrar. Isso daqui eu vejo muito, 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 muito comum. Como diz, é raro, mas acontece sempre. A pessoa está totalmente chateada com algo e ele recebe essa palavra profética, ele recebe essa. Eu temo muito quando isso acontece, porque a pessoa já está com o coração totalmente obscurecido ou já, como que eu posso colocar aqui? Ele já está tendencioso e ele recebe isso. Isso daqui vai fazer com que essa intriga se perpetue ou se fortifique. E ele, então, vai continuar na intriga, vai fortificar a intriga, vai fortificar a mágoa, vai fortificar tudo isso na vida da pessoa. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, querido. Se eu estou magoado com alguém, e se a própria palavra diz que eu não posso ter raiz de amargura, como Deus vai me honrar? É uma pergunta só. Já para pensar nisso? Como Deus vai me honrar? Deus vai te honrar com meu coração todo quebrado, todo negociado, com meu coração todo lascado. Aí Deus vai me honrar. Você acha que isso daqui realmente é um contexto bíblico? Você acha que Deus não vai me chamar para um arrependimento? Melhorou? Voltou ao normal? Você entendeu? Ou seja, é complicado. Deus honra. Sim, querido, mas Deus não vai fortificar em mim esse sentimento. Na verdade, Deus vai querer tratar de mim esse sentimento. Deus, ele vai, como que eu digo? Se eu estou sendo injustiçado, amém. O Senhor vai me colocar, o Senhor vai me levantar nesse sentido. Deus vai me justificar, essa seria a palavra. Deus vai me justificar diante da igreja, que eu não tenho culpa. Mas o problema é que tem certas profecias de intriga que fortifica a guerra dentro da igreja.
E esse é o problema. Lembra que Jezabel vem para ferir o amor? Então, a obra dessas profecias de intriga é para fortificar a ferida. Continua assim, porque Deus está com você. Continua assim, Deus vai tirar os teus inimigos. Oh, meu Pai do céu. Deus está vendo e Deus vai colocar cabo nos teus inimigos. Deus vai. Irmão, a pessoa está querendo matar o outro dentro da igreja. Aí a gente vem, Deus disse que vai matar todo mundo que for contra mim. Deus vai destruir tudinho. Então, é uma coisa que a gente vai precisar tomar muito, 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 muito cuidado. Você entendeu? A gente vai ter que tomar muito cuidado. Então, cuidado com certas coisas, que é comum. Hoje é comum dentro das igrejas isso. Cuidado, irmãos. Eu vou falar assim, sempre faça uma análise. Sempre faça uma análise. Deus vai me honrar? Vai. Deus vai estar comigo? Vai. Deus vai destruir meus inimigos? Vai. Eu sempre falo profecia do óbvio, né? Mas, às vezes, a gente precisa ouvir isso. Precisa, amém. Né? Como ele é, o diabo está querendo te pegar. Uau! Meu irmão, cuidado, que o inimigo está cercando para te derrubar. Meu Deus! É óbvio que ele está fazendo isso sempre. Porém, às vezes a gente precisa ouvir? Precisa, não quero entrar nesse mérito. Mas sempre julgue primeiro. Você entendeu? Sempre julgue primeiro. Sempre bote uma questão que, se eu estou com o meu coração já plantando contenda dentro de igreja, Deus já não está nisso. Toda divisão do corpo, Deus não está nisso. Todas as coisas que ferem o amor, Deus não está nisso. Esse é o ponto que eu quero dizer. E as obras das Amazonas, literalmente, é a obra da divisão. Irmãos, para alguns, às vezes é muito exagero, mas eu que cuido de gente, eu lido com isso daqui quase constantemente, ou seja, pego esses casos para resolver. E eu vou te dizer o que mais eu vejo nessa questão das obras das Amazonas. Exemplo, a pessoa começou a andar comigo, automaticamente ela muda a vida dela no sentido de ela não quer mais estar na igreja dela, ela não quer mais ela quer só ficar dentro de um grupinho, ela sai da autoridade pastoral, para mim já é obra das Amazonas, porque é obra da sedução. Você entendeu? Então, por exemplo, o que eu prezo? A pessoa começou a andar comigo, o que eu mais prezo, irmãos, se você está andando comigo, eu quero te fortificar a servir a igreja melhor. Eu quero te fortificar a amar tanto Jesus que você vai servir a igreja melhor. Nós não estamos aqui para fazer um clubinho, um fã-clube ou um clubinho de os eleitos de Jesus dos últimos tempos, do sétimo dia. Não, não estamos fazendo isso daqui. O que nós estamos fazendo é equipando para servir Jesus melhor. Agora, quando as pessoas sempre criam um grupinho, começou a andar com essa pessoa, ela se isola de todo o corpo, já é Amazonas. Ela já está fazendo a sedução para causar intriga. Então, sempre veja, se você está andando num grupo e esse grupo sempre está separado da igreja, sempre está, eles não vão entender. Cuidado, pode ter aí alguma faísquinha das Amazonas surgindo. Pode não ser as Amazonas, mas pode estar sempre já levando para isso. Então, cuidado. Nunca faça algo que vai separar as pessoas do corpo. É lógico que nós vamos ter momento que nós vamos falar para certas partes do corpo, mas depois disso, essas pessoas sempre estarão inseridas no corpo, servindo o corpo. E elas querem servir. A gente vai incentivar elas a servirem o corpo. Porém, se a gente está tão bem só com o nosso grupo seleto, isso já é sedução. Amém? Outro, lembra que estamos falando das questões femininas. Uma sede de reconhecimento.
sede de ser aceito como pastora, profeta, conselheira, apóstola. Nossa, meu Deus, como as pessoas estão na onda da apóstola e do pastor, ou seja, as pessoas estão buscando, sempre buscando ser referência, ou seja, ser uma referência. A pessoa está buscando todos esses títulos, mas as feridas da alma ainda não foram tratadas. Estão com motivações erradas. Não, eu preciso ser ungido, eu quero ser ungido, é porque ungido. Irmão, é inevitável. Se você produz bons frutos, é inevitável a unção na sua vida. Se você produz bons frutos, a unção aparecerá na tua vida. Mas quando tem uma sede de reconhecimento, tem uma sede de ter, porque tem uma sede de ter uma autoridade, ser constituído como autoridade sobre alguém. Mas as minhas feridas não foram tratadas. Então, cuidado. A unção com o coração ferido vai liberar um feiticeiro para a igreja. Preste atenção, querido. Um crente com poder, cheio de ferida, é um feiticeiro. O que mais vale não é o tanto de poder que você tem, mas é o quanto de virtudes do Cordeiro estão em ti. Veja, irmãos, eu falei daqui esses dias, né? Como que eu vejo que as pessoas, elas estão num engano tão profundo, às vezes, que eu vejo, não, é porque fui bruxo. Como as pessoas estão, querido, enaltecendo o que eles viveram nas trevas. Não, porque eu fui feiticeiro, porque eu fui bruxo, porque eu fui não sei o quê. Nossa, que lindo isso. Parece, não, olha o irmão crente bruxo. Uau! A gente está enaltecendo. Sabe aquelas histórias que a gente sentava para ouvir as pessoas cantarem história de terror? Quem lembra disso, né? A gente sentava na fogueira, quando ia para alguns lugares, e as pessoas contavam que via os espíritos. Nossa, então ficava todo mundo assim, né? Mas ninguém queria sair dali ouvindo as histórias de terror. Parece que isso atrai as pessoas. E está sendo a mesma coisa, eu estou vendo as pessoas dizendo, nossa, olha como eu fui bruxo, como eu fui feiticeiro, como eu já servi as trevas, como eu fui isso, como eu fui aquilo, que papapá. Não, mal sabe essa pessoa que quanto mais ele viveu nas trevas, mais difícil vai ser a recuperação. E às vezes, eu vou dizer isso, a pessoa acaba sendo até inutilizada para fazer certas coisas. Mas como assim, apóstolo? Jesus não tem todo o poder? Sim, querido, mas essa pessoa destruiu tanta alma dela, e nós já falamos sobre isso, que a alma do ser humano não é Deus que transforma, mas é a palavra. Então, a pessoa mergulhou tanto no escuro que agora, para ela conseguir ter luz para certas coisas, vai ser tão mais difícil ela ser tratada do que alguém que não se contaminou. Você entendeu? Às vezes as pessoas queria ter se contaminado para ter experiências. Oh, meu pai do céu. Entendeu? Quem lembra daquela antiga, meu tio Chico? Oh, rapaz. Era mais ou menos assim, 4 horas de testemunho que ele fez nas trevas e hoje eu sou crente. Ponto. Era assim, né? Não, eu fiz isso, eu levei 435 tiros. Se você fosse contar toda a idade do tio Chico, de tudo que ele fez, aquele homem devia ter uns 450 anos. Né? De tudo que ele fez. Você pega todos os testemunhos do tio Chico. Gente, ele devia ter mais de 200 anos. Não é possível. Porque tudo que ele fez 3 anos disso, 4 anos daquilo, 5 anos daquilo outro, 10 anos daquele no outro, levou isso, já foi aquilo, 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 e já foi do PCC, já levou, e agora eu sou crente. Amém. Pronto. É um negócio absurdo que a gente vê. E isso daqui, nós vamos. Isso é muito comum no meio do profético, da batalha espiritual. As pessoas enaltecendo. Irmãos, preste atenção, isso é sério. Tem coisas que mergulhamos nas trevas que eu vou dizer, a gente fica com marcas e sequelas que nunca mais resolve.
E que, se essa pessoa entrar em certas guerras espirituais, ele está inutilizado, ele vai apanhar, ele não vai conseguir mais entrar em alguns lugares espirituais, ou seja, em alguns contextos espirituais, sem apanhar, porque está marcado, foi destruído, foi quebrado essas áreas, que agora está sendo restaurado, mas demora muito tempo. E outra, qual é a questão maior das trevas? Irmãos, preste atenção. Qual é o princípio elementar das trevas? Ódio, raiva e ira, orgulho. Como nós precisamos do amor para fluir no reino, precisa-se de orgulho para fluir nas trevas. Por isso, todas as pessoas que você vê que foi bruxo, né, realmente, não os bruxos Nutella de hoje, né, que os bruxos Nutella de hoje é porque ele pegou a revistinha do Harry Potter e fez 2 encantamentos. Pronto, agora eu sou bruxo. Agora, os bruxos raiz mesmo, as pessoas feiticeiras que se enfiaram com muito, com muita profundidade nas trevas, você vai ver que essas pessoas precisaram ser feridas a ponto hard. Elas foram feridas, tanta ferida, tanto ódio que essas pessoas carregavam, tanto ódio, e quanto mais ódio essa pessoa tem, mais ela é usada pelas trevas. Por quê? Porque o ódio me faz destruir pessoas, o ódio me faz arrancar pessoas do lugar, o ódio me faz ter uma sede de vingança, ter sede de sangue. Aí, meu irmão, essa pessoa está pronta para ser usada nas trevas. Agora, o que me faz pronto para ser usado pela luz? Amor. Eu tenho que estar tão cheio de amor, né? Tão inundado de amor, tanta coisa de amor, que aí eu me torno capacitado para usar para a luz. Ou seja, eu tenho que amar tanta igreja. É a expressão de Jesus. Veja a expressão de Jesus e a expressão do diabo. O diabo vem matar, o diabo vem roubar, o diabo vem destruir. Ou seja, ele é carregado de puro ódio. Resumindo, é tipo assim, é tanto ódio, como a gente até brinca, é tanto ódio que é o macro de um pincher, né? Mais ou menos assim. Imagine um pincher é uma faísca do ódio, né? Mais ou menos assim. Então a gente vai ver aquela coisa assim tão grande, tão grande, tão grande, tão grande de ódio, que o que ele quer é destruir sempre. Não tem como ter ligação ou felicidade nas trevas. Não há felicidade nas trevas. Não há felicidade nas trevas. Preste atenção, não há alegria nas trevas. Não há relacionamento nas trevas. Há interesse, há ódio, há pessoas pisando em pessoas. Esse é o ambiente das trevas. Qual é o ambiente da luz? Gente, eu amo tanto. Não é esse amor hollywoodiano, não. Eu estou pronto a morrer por Cristo, eu estou pronto a morrer pelo propósito. Eu amo aquilo que Jesus ama. Eu estou pronto a me entregar para aquilo que Jesus se entregou. Eu estou com meu coração limpo, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho ódio de ninguém, eu não quero mal de ninguém. Essa daqui é a base para você servir o reino. Se você não tem essa base, é o que o apóstolo Paulo fala, você pode profetizar, você pode entregar o teu corpo, você pode, para ser queimado, você pode morrer, se não for pela base amor, nada do que você fez produz alguma coisa no reino. Qual é a base que nós estamos dizendo aqui agora das Amazonas? A pessoa que quer ser reconhecida alguma coisa, mas a motivação dessa pessoa é errada. A motivação dessa pessoa está na base do ódio. Porque eu preciso, porque eu vou mostrar para essas pessoas quem eu sou. Eu vou mostrar o que Deus vai fazer. Eu vou mostrar que eu não sou rejeitado. Eu vou mostrar que eu tenho valor. Eu vou mostrar. Eu quero ser. E aí, essas pessoas normalmente vão ser pessoas que vão estar separando as pessoas no corpo. É aquilo que nós falamos ontem. Elas é ungido, mas recebem junto a unção do Jack Stripador da Sexta-feira 13, né? Aquele que separa membros do corpo, né? Aqueles que vão mutilar o corpo. Normalmente vai vir junto essa unção sobre a vida da pessoa, porque o coração dessa pessoa flui com muito ódio. Amém? Outro ponto.
anda com a ferida na alma de rejeição, sem identidade em Cristo. Qual que é uma das características das Amazonas? Mulheres feridas no corpo, na alma, perdão. Não tem a identidade de Cristo. Veja só, irmãos. Nós nos identificamos. Uma mulher que se identifica vai ser uma mulher justiceira. E a mulher justiceira, ela vai estar sempre, mais uma vez dizendo, separando o corpo. Ela está sempre ferida. Sempre ferida. Então eu tenho muita... Isso daqui não é nem só mulher, né? Mas as mulheres fluem mais na alma. Mas veja só. Sabe esse negócio de uma pessoa tentar fluir no reino, mas está cheio de ferida na sua casa, na sua família, está sempre ferido, carrega muitas feridas, carrega muitas mágoas, muitos sentimentos. Isso daqui é um prato cheio para essa pessoa ser um Amazonas, mulher no caso, ou Jezabel, em ambos os casos. Outro ponto, sede de grandeza, sede de ser coroada, sede de ser reconhecido, sede de ser honrada. Isso aqui vai produzir também a atmosfera das Amazonas. E por último, hoje aqui, ser provedora, carregar essa função na personalidade. Viver para si, ser fonte emocional e espiritual para outros e não guiá-los para Deus. Veja só isso daqui, irmãos. Isso daqui linka muito com esse ponto aqui. Carregar seu manto espiritual de Amazonas, usar os seus muitos seios, como a Diana, colocando os filhos espiritual debaixo da saia e ser a mãezona. Gente, isso é terrível. Por quê? Ser mãezona. No caso, nós estamos falando das Amazonas, nós vamos falar então sobre isso, ou seja, ser a provedora, usar os seus muitos seios espirituais. Lembra que eu falei ontem que toda a imagem desses espíritos é com muitos seios, ou com os seios de fora? Existe, por exemplo, a estátua, não sei se vocês já viram, da Diana. Deixa eu pegar aqui. A estátua, ou a imagem da Diana, sempre era assim, ó, com muitos seios. Muitos seios. Por quê? Porque é o alimentar. Era uma imagem de uma mulher com vários seios que alimenta, ou seja, ela nutre, ela sempre vai nutrir as pessoas. Então, o que isso refere-se? É aquela mulher que não leva as pessoas para Jesus, para Deus, mas leva para si. É meu filho, é aquela coisa, assim, entendeu? É meu. Sabe aquele filho natural que é mimado demais? Então ele é castrado. O filho mimado, ele é castrado, ele não tem atitude, ele não consegue viver. Assim está acontecendo com muitas mulheres que se colocam no ministério e se torna mãezona, se torna a pessoa que resolve tudo, é a provedora espiritual. Então a gente vai ver aquela monte de criança, né? E essa pessoa espiritualmente com seus muitos seios nutrindo.
O nosso papel como líder não é alimentar essas pessoas a partir de nós. Irmãos, preste atenção nisso. Nós não nutrimos as pessoas a partir de nós. Nós não temos comida. Nós, como líderes, não temos comida. Nós não temos seios alimentadores. Apóstolo, mas os novos convertidos têm que tomar leitinho. O leite não é nosso, querido. Nós simplesmente somos as babás, assim dizendo, somos os eunucos. Nós somos aqueles que pegamos o alimento a partir de Deus. O leite é de Deus. O alimento é feito na mesa de Deus. Tudo está em Deus. Nós só pegamos e servimos. Por isso somos servos. Nós servimos as comidas que estão em Deus, não nosso. Se as pessoas se alimentarem do nosso alimento, do nosso seio espiritual, nós estamos sendo fonte de vida para essas pessoas. E se nós somos as fontes da vida dessas pessoas, já desviamos essas pessoas do caminho. Elas não estão mais em Deus, elas estão em nós. Mas o problema é que tem muita gente fazendo isso, com seus muitos seios espirituais, alimentando as pessoas com as suas comidas, com seus, como diz, com as suas palavras. E não precisamos mais levar as pessoas para Deus. Já sabemos fazer comida. Quer dizer, não é nem fazer, já sabemos produzir comida. Amém? Uma pergunta que surgiu, né? Se o homem pode seguir. Eu creio que o homem, quando segue, ele já não se torna Amazonas, ele se torna Jezabel. O espírito de Jezabel pega o homem, sim. Agora, as Amazonas é meio que uma influência feminina mesmo, é um empoderamento da mulher. Então, cuidado, irmãs, pastoras, apóstolas, profetas ou profetisas, né? Diaconisas e todas as isas, cuidado para não ser a mãezona. Cuidado com os muitos seios. Leve essas pessoas a Cristo e não tome para você, porque senão você vai criar uma codependência. Vai criar uma simbiose nesse amor. E aí, meu irmão, essas pessoas vão ser limitadas. Eu não entendi a intercessão em que sentido. Então, essas pessoas vão ser limitadas, totalmente limitadas. Elas nunca conseguirão fazer nada sem a figura do líder. Elas foram castradas. Sabe aqueles, volto a dizer, aqueles filhos que não sabem fazer nada, precisa da mãe ou do pai, né? O pai tem que fazer tudo, a mãe tem que fazer tudo, não sabe fazer nada. Então é mais ou menos assim. Ou seja, essa pessoa não foi criada para servir Deus. Essas pessoas foram criadas para ficar na mesa do pai ou da mãe. Elas foram criadas para nunca sair de casa. Elas foram criadas para nunca romper. E aí o que acontece? Quando ela começa a romper, quando ela começa, vai dar ruim. Aí onde entra aquele ciúme todo, porque não se viu, estão querendo roubar meu filhinho, estão querendo pegar meu filhinho amado, né? Aí eu estou brincando assim, não é nem questão de igreja, é questão, por exemplo, qual é o problema que a gente vê da sogra, ou da sogra, né? É esse. A mãe criou o filho para ele, a mãe cria o filho para ela, perdão, e aí chega a nora, pronto, é uma bruxa que está vindo roubar meu filhinho. É a bruxa que está vindo aqui pegar meu filhinho, que ele, você tem que saber cuidar do meu filhinho, cuidado com a comida que você dá para meu filhinho, né? Por quê? Porque a gente faz isso daqui também, meu irmão, com filhos espirituais. Né? A gente flui nisso com os filhos espirituais. Cuidado com isso. Porque nós vamos criar, a palavra certa é, nós somos eunucos. Amém? Nós somos eunucos, queridos. Líderes, vocês têm que ser eunucos. Se não forem eunucos, vocês vão... é um terror, né?
Veja só, se nós como líderes não formos eunucos, irmãos, nós teremos prazer com a noiva. Entenda isso. Quem era o eunuco? O eunuco era castrado. Ele não pode ter prazer com a noiva, ele tem que preparar a noiva para o noivo. Ele vai ver a intimidade da noiva, ele vai cuidar da noiva, mas ele nunca vai tocar na noiva com indecência, ele nunca vai defraudar a noiva, ele nunca vai querer a noiva para ele, ele não vai ter relações com a noiva não é dele. Mas hoje é aquele negócio, a gente foi cuidar da noiva, a gente foi cuidar, a gente criou uma amizade com o noivo e acabou pegando a noiva do noivo para nós, sabe? Aqueles amigo furazói, mais ou menos isso, né? Ficou tanto dentro da casa do amigo que acabou pegando a esposa do amigo. Então é mais ou menos assim que a gente está fazendo com Cristo. A gente ficou tão amigo de Cristo que a gente acabou pegando a noiva para nós. E a noiva passou a ser nossa e não dele. Então veja, somos eunucos. Vemos a intimidade, cuidamos da noiva em partes essenciais e partes íntimas, no sentido assim, em momentos íntimos, porém nunca vamos tocar com a noiva com defraudação, com má intenção, com desejos impuros, e porque a noiva não é nossa. Amém? Por isso que eu falo, nós somos eunuco. Todos os líderes que se levantam têm que ser eunuco. O alimento não é nosso, o prazer dela não é com a gente, e a gente tem que caminhá-las para o noivo. Amém? É complicada essa situação, né? Quando o filho foi o filhinho, Jesus dos crentes. Bem, queridos, espero que tenham entendido. Vamos orar. Amém. 50 anos. Obrigado por lembrar. Obrigado por lembrar, porque eu peço para lembrar e eu esqueço. Tem mais alguém orando tendo aniversário hoje, fazendo aniversário hoje? Amém. Silvia, Lilian. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Ó, rapaz, nós estamos com duas irmãs completando seu ciclo de 50. Tempo de restituição. Amém. Então é o seguinte, eu vou orar. Vamos orar, fazer a oração aqui da renúncia e a gente já entra orando por vocês. Amém? Vamos lá. Eu sempre falo isso, irmão, me lembre, eu sou muito ruim de esquecer, pelo amor de Deus. O negócio é tão sério que às vezes, sem brincadeira, eu pego meu telefone, eu escuto a mensagem da pessoa, e como eu já disse, né, eu tenho um grau, um pouquinho de aceleração, e aí eu fico aqui no telefone ouvindo, e às vezes eu estou vendo outra coisa aqui no computador, né, outra mensagem, outra coisa. Aí eu termino, eu saio para fazer o negócio, eu escutei a mensagem, e depois eu lembrei que eu não respondi. Mas às vezes eu consigo lembrar, às vezes eu não consigo mais nem lembrar que eu não respondi, né? Só para você ter uma ideia como que o negócio é. Então, às vezes a pessoa fala agora comigo, 5 minutos já esqueci, já era, já foi. Ontem, né, eu tenho uma empresa também, ontem a nossa cooperadora lá falou assim, apóstolo, coloca preço aí. Gente, eu sentei no computador para colocar preço. Eu vi as vendas, fiz pedido e saí sem colocar preço. Eu sentei para colocar preço, pra você ter ideia, né? Então, o negócio aqui é hard, é nível hard. Mas vamos lá. Vamos orar aqui. Eu vou olhar aqui. Então, por isso, se vocês mandaram mensagem, vocês viram que eu li e não respondi, no sentido de ser buscado para ficar.
Sim, com certeza. Aqui eu vejo para outra coisa, né? Foi colocado aqui no sentido de buscar para ficar dependente da oração. Isso aqui tem muito. Bons, eu sempre brinco. Tem gente que é viciado em libertação. E eu vou te explicar por quê. Porque o pessoal da libertação tem que te ouvir. Essa é a questão. Então vamos lá. Acontece, é raro, mas acontece sempre. A pessoa já chegou, já conversou com o pastor. Falou 2 horas dos problemas. Beleza. Uma semana depois, o pastor vem e chama-se para ser conversado, e a pessoa fala a mesma coisa, repete tudo de novo. Mais 2 horas. Na terceira vez, o pastor já deu, ou o líder, alguém já deu a direção. A pessoa vem porque ela precisa contar tudo de novo. Aí a pessoa começa a se desviar. Fala, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Tudo de novo. Aí para onde ela vai? Para a libertação, para a intercessão. Porque ali as pessoas têm que escutar ela. Né? Aí, meu irmão, tadinho da libertação. Se não é uma pessoa que direciona, né, aquele negócio, não, não, irmão, isso aqui, o que acontece? A pessoa vai ficar ali sempre dependente, nem é de revelação, é só para contar os problemas dela. Ela só quer contar problema, ela só quer aliviar a alma dela. E esse é o problema. Quem não ouve direção vai estar sempre com a alma cheia de problema. E ela vai precisar de alguém para poder descarregar isso. E toda semana, ou todo mês, ou todo 3 meses, um ano, vai estar cheio de problema. Você entendeu? Então, tem muita gente que é literalmente viciado na intercessão e na equipe de libertação. Mas não é porque quer ser liberto, é porque precisa contar os problemas, está cheio. Não, eu preciso de um alinhamento aqui. Mas, na verdade, não precisa de alinhamento. Ela só precisava de alguém para poder falar. Porque ninguém mais quer ouvir ela. Então, todo mundo já ouviu, então precisa de alguém que quer falar, 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 até espumar o canta-boca, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Tem muita gente, sim, viciada. É só aliviar a alma. Gente, quem trabalha nessa área sabe. Já até falei isso aqui, né? Muitas vezes as pessoas dizem isso. Né? Vai lá, fala, 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 fala. Eu falo, ufa, tô leve já. Falei. Obrigado, viu? Deus abençoe. E vai embora. Eu falo, mas agora era a minha vez de falar, gente. Não recebeu orientação, vai voltar aqui de novo cheio, porque não vai solucionar o problema, né? Tem homem assim também. Esse aqui não pega só mulher, não. Tem homem também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Para essa área não ser um vício, né? Uma codependência. Mas vamos lá. Diga comigo assim, Pai, em nome de Jesus, eu saio agora da atmosfera das Amazonas, do espírito da sedução, e eu peço pela tua misericórdia, me arranque, Senhor, dessa atmosfera de sedução e dominação. Perdoe-me, Senhor, se por algum momento eu fluí debaixo desse espírito, me assemelhando a esses demônios. Por todas as vezes que eu operei estrategicamente, fora do comando da operação, ou sem autorização. Por todas as vezes que eu semeei intriga através de profecias que não tiveram um julgamento bíblico. Por toda a sede de ser aceito, ungido, como pastor, pastora, profeta, conselheira, apóstola. Por todas as vezes que eu não tive um referencial e que as feridas da minha alma
não permiti ser tratada, e por todas as vezes que eu agi pelas motivações erradas. Pai, me perdoe por andar nas feridas da alma com rejeição. Me perdoe, Senhor, me mover debaixo da rejeição. E por tudo que eu fiz, ser para provar a alguém que eu era capaz, porque me sentia rejeitado. Me perdoe por não ter a identidade de Cristo em mim. Pai, me perdoe por toda a sede de grandeza, de honra e de coroa e de reconhecimento. Me perdoe, Senhor, por ser a provedora ou provedor, por carregar essa função na minha personalidade, por dar às pessoas o meu alimento e não teu alimento, por viver para mim mesmo, por ser fonte emocional e espiritual para mim e para as ovelhas. Por não guiar as pessoas ao Senhor, mas guiar as pessoas para mim mesmo. Perdoa, Senhor, por carregar o manto espiritual das Amazonas, por usar os muitos seios de Diana, por colocar os filhos espirituais debaixo de uma saia, debaixo dos braços, e agir como uma mãezona, como um paizão, criando as pessoas para mim e não para o Senhor. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, e me tira dessa atmosfera. Eu renuncio à personalidade das Amazonas em mim. Em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença, me nutrindo, em nome de Jesus. Me nutro da tua palavra e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, querida. Estou lendo aqui, Liane. Você está confrontando, às vezes pode ser alguma questão geracional, né? Algumas conexões geracionais que tenta perverter a tua identidade ou te levar para uma ou algo que atrapalha os teus, até mesmo o Senhor pode estar mostrando as cadeias espirituais que atrapalham a tua vida emocional, atrapalham os teus relacionamentos. Não sei se a irmã é casada ou se tem algum relacionamento, mas isso pode ser a fonte de destruição dos relacionamentos, né? Para que você não seja pleno nos teus relacionamentos. Então, por exemplo, isso pode ser algo que pode trazer confusão na tua casa, pode ser alguma aliança que você estabeleceu ou as tuas gerações estabeleceu lá atrás, que faz com que você não consiga viver pleno no teu casamento, sempre infeliz, porque tem alguma coisa que está aliançado ainda com você. Então faz essa renúncia, tirando as alianças, né, com os espíritos, com demônios, que às vezes por causa de pactos. Irmãos, isso é sério. Às vezes pactos que fazemos, então, ora nesse sentido. Veja assim, às vezes tem pactos que fazemos que os demônios se casam conosco. E os demônios estão casados com a gente e por isso pessoas não conseguem se envolver com a gente. Às vezes, eu sou homem. Às vezes eu fiz tanto pactos com demônios, com as pombagiras, que eu me casei com pombagira, entendeu? O que é o casamento no terreiro, o casamento. O que acontece? Esse espírito sente dono, sente que é meu, que eu sou dela, no caso. Então, quando uma mulher se aproxima de mim para relacionamento, ela afasta essa mulher. Por quê? Porque eu já sou casado, espiritualmente dizendo. Você entendeu? Então, tem que. Às vezes, tem casos que a gente tem que fazer divórcio espiritual, irmão. Já chegou o caso disso. Exemplo, a pessoa não consegue ter intimidade. Eu não consigo ter intimidade, apóstolo.
Veja só, queridos, isso daqui é um detalhe. Apóstolo, eu não sinto prazer, não tenho vontade de ter intimidade. Pode ser que possa ter alguma aliança aí. Então, a pessoa já se sente é, a pessoa já se sente satisfeita. Então, ela vai ter muitos sonhos noturnos. Ela está sendo satisfeita pelo marido ou pela esposa espiritual. Então, ela não consegue ter intimidade. Agora, eu vou colocar um outro ponto. Irmãos, preste atenção. Ser crente, ser crente, um cristão verdadeiro que busca o Espírito, e principalmente ser pastor ou líder, né, já é um sinal ou já é uma sentença que você vai perder muita testosterona. Entenda isso. Se você é um crente verdadeiro, muita testosterona você vai perder. Porque nós somos levados ao quê? Nós somos levados à vida de cruz. Nós somos levados a sair dos desejos da carne. Então, naturalmente, nós perdemos muito estímulo. Por isso que a gente fica aqui falando, irmãos, força o negócio, tem intimidade, não deixa o negócio passar muito tempo. Por que a gente sempre prega isso? Porque quem realmente busca, ora, a pessoa de oração, ela não vai viver na caça como uma pessoa que não é cristã. Uma pessoa que não é cristã está caçando todo dia, ela anda na caça do negócio. A testosterona está pulando, você entendeu? Então, uma pessoa que lida com liderança, principalmente pastor, querido. Gente, preste atenção. O pastor, ele tem que, normalmente não, né? Ele tem que estar sempre recuado em muitas coisas. Imagine o pastor cheio de testosterona, né? Chegou para atender uma irmã, vai secar a irmã de cima e embaixo. Então, naturalmente, ele vai estar inibindo muitas coisas. Então, a pessoa passa a ser mais tranquila nessa área, né? Ser tranquilo, não ter essa malícia. E isso faz que se reflita na vida conjugal, já às vezes, se deixar vai passar dias, se deixar vai passar. Então tem que, tipo assim, tem que for, mas eu não tô com, não é com vontade não, meu irmão, é com vontade sem vontade, né? Porque a gente tem que selar, a gente tem que selar a família, nós temos que fazer isso daqui, senão daqui a pouco a gente está exposto para demônios. Mas por que eu estou dizendo isso? Veja só, se você não está fluindo na vida conjugal, pode ser uma aliança com demônios, que os demônios não estão deixando. Então, mulheres que têm muita enfermidade, está sempre com infecção, está sempre. Pode ser um contexto com Yansan, ou que ela possa ter uma aliança. Então, esse espírito não deixa o marido ter intimidade ou a esposa ter intimidade. Não deixa. Entendeu? Por quê? Porque é dele. Ou pode ser que você está nessa busca espiritual e aí você vai ter que forçar. Um caso, você vai ter que ser liberto, que é o caso das alianças demoníacas, e outro caso, você vai ter que ser inteligente. Você vai ter que forçar no sentido que, irmão, vamos, não é, eu não vou ter intimidade porque eu estou morrendo de vontade. Eu vou ter intimidade porque eu sei que eu preciso fazer isso. E aí você vai gerando, né? Você vai criando a tua rotina de intimidade. Então, equilibra essas duas coisas. Se você não está tendo intimidade porque há uma aliança com demônios ou porque realmente você está se tornando espiritual, né? Você está buscando demais, você ora, você jejua. É lógico que o teu libido vai diminuir. É óbvio que vai diminuir. Porque a carnalidade está indo embora, né? E não que o sexo é carnal, mas automaticamente esse instinto animal do homem, ou da mulher, do homem, falo do ser humano, ele está sendo quebrado, né? Então a pessoa vai ficar mais tranquila. Entendeu? E se você for só por quando você tem vontade, pode ser perigoso. Amém? Não entendi bem a pergunta, Paulinha. Hum, pode ser isso. São certas coisinhas. Ora, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Ore.
Não pense que a intimidade conjugal de um casal é carnal. Lógico, lógico que... Então, ore bastante. Sim, aí já são feridas, né? Então, ore bastante nesse sentido que a vida conjugal de um casal é pura, desde que, né, não tenha o sexo anal, as aberrações, né? Assim, dizendo. Porém, é pura. Então, ore nesse momento. Esse é um momento de ministração também, querido. Esse é um momento espiritual. Infelizmente, né, a igreja botou como o pecado de Adão. O pecado de Adão não foi fazer sexo, querido. Pelo contrário, o Senhor diz para Adão: gere filhos no jardim. Então, eles tinham intimidade no jardim. O sexo não foi fruto do pecado. Na verdade, era a missão de Adão gerar filhos. E como eles iam gerar filhos? Através da intimidade. Então, isso era espiritual desde o jardim. Então, nesse sentido, ore, pegue teu marido, tua esposa, ore por isso. Ela está com impotência? Ore, profetize, meu irmão. Tá com problema, tá com enfermidade? Ore por esse negócio. Tipo assim, ministre. A mulher tá triste, tá não sei o quê, marido, ore por ela. Olha, eu vou te ministrar aqui. A gente pensa que é brigar, a gente vai tirar uma casquinha da mulher. Não, querido. Vem cá, minha esposa, eu vou te ministrar. Você entendeu? Eu não tô triste, minha alma tá alegre, eu vou ministrar a tua alma. Então a gente precisa levar isso como um contexto espiritual, não é carnal. Dentro de um relacionamento não é carnal. Amém? É realmente espiritual. Por isso, ore, escute a adoração. Né? Tem um momento, não vai botar lá, sei lá, Michael Jackson, Madonna no momento, você entendeu? Meu irmão, vai lá, adoração, você vai ouvir alguma coisa, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Chorar agora pelas as jubilantes, né? Pai, nós concordamos acerca da vida das tuas filhas que estão completando 50 anos de idade. A tua palavra diz que o ciclo de 50 é o ciclo da restituição. É o jubileu, Senhor. O momento onde as heranças voltam, aquilo que foi perdido volta. Por isso eu quero orar pelas tuas filhas, dizendo, Senhor, que haja um jubileu na vida das tuas filhas. Que as heranças roubadas nos antepassados ou pelos antepassados, as coisas que se perderam, nós declaramos que durante esse ano, seja agora, Senhor, abençoada para restituição. Nós declaramos a restituição de tudo que foi perdido. Abençoamos dizendo que haja frutificação esse ano e que seja um tempo sobrenatural. Em nome de Jesus, abençoamos as tuas filhas e ativamos para esse futuro bem-sucedido e de restituição em nome de Jesus. Céus abertos é o que profetizamos. Amém e amém. Amém? Aqui, ó. Teve mais gente aqui que fez aniversário, falaram aqui, teve gente que fez 40. Mas vamos orar aí. Pai, nós oramos também pelos teus filhos e filhas que fizeram aniversário. Nós declaramos, Senhor, que sejam tempos de frutificação. Nós abençoamos, Senhor, os teus filhos e declaramos céus abertos, que tudo que o Senhor liberou para esse ano seja ativado na vida dos teus filhos e que eles vivam com plena expressão de glória e unção. Nós abençoamos e lançamos os teus filhos para essa temporada, benditos e cheios de unção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Felicidade para todo mundo aí. Guarda um pedaço de bolo sem açúcar, sem trigo e sem bolo. Já viu bolo sem bolo? Mas lembrando, né, que os irmãos que estão de jejum, que estão fazendo aniversário, vocês estão liberadíssimos aí para desfrutar desse dia. No aniversário pode. Fique na liberdade. Amém? Deus abençoe.